Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos. Estamos iniciando hoje a nossa primeira aula de Design para a Web, tá? E eu sou o professor Rafael. Nós vamos começar nossa aula bem tranquila hoje. Eu estou aqui com o professor auxiliar, né? O professor... E aí, professor, tudo bom? Tudo Como bom, tá? tudo bom, professor Rafael. Estamos aqui, né, mais uma aula. Aluno, seja bem-vindo, aluno, aluna, e vamos participar do nosso chat aqui. Alguma dúvida que você tenha, qualquer problema, e na hora da atividade da sala também, mande para cá a sua dúvida, o seu questionamento, as suas respostas, para participar aqui com a gente dessa nossa disciplina. Professor Rafael. Opa, vamos lá. Então, pessoal, qualquer dúvida vocês mandam para o professor Silmar, tá? Não se esqueça, não leve essa dúvida para casa, porque senão você vai ter problema, né, depois para conseguir concluir a matéria. Então, vamos lá. Nosso primeiro slide aqui, a apresentação do professor Rafael, tá? Sou bacharel em informática, estou especializando em jogos digitais e sou professor aqui do Instituto Federal. E tem o professor Silmar, né, o professor auxiliar, que ele é formado em sistemas de informação e especialista em desenvolvimento web, e professor aqui do IF também já há uns 7 anos. E o nosso objetivo da disciplina? Primeiro, criar páginas usando a linguagem de marcação de texto e hipermídia. Então, aplicar folhas de estilo em páginas web. Tá? Os objetivos específicos. Conhecer os limites de atuação profissional em web design. Estruturar os documentos web usando as linguagens HTML4 e 5. E utilizar as melhores práticas web standards, tá, relacionadas ao W3C. E formatar a apresentação de documentos web utilizando o CSS3. Então, pessoal, nossos objetivos, vocês vão ver que a gente tem bastante coisa sobre o W3C, que é o site que regula a formação do site. Tá? Ele vai dar todos os parâmetros para vocês. E o CSS3, que é a programação onde você vai deixar o seu site bem bonitinho. E o HTML4 e 5. Então, é recomendado que vocês procurem, né, um conteúdo, um livro, para poder já ir se inteirando com esses códigos. Então, aqui vai ser uma linguagem de programação que a gente vai ver lá na terceira aula do nosso curso, beleza? Bora lá. A ementa da nossa disciplina. Então, arquitetura de informação, usabilidade, acessibilidade, legibilidade e fundamentos e padrões de desempenho para a web, interfaces para sites web e portais, e desenvolvimento de interfaces web. Okay? Então, essa é a nossa ementa, ela não é tão grande, mas a gente consegue resolver. E na aula de hoje, então, nós vamos ver arquitetura de informação, usabilidade e acessibilidade. Beleza? Então, esses 3 conteúdos aqui, eles são de extrema importância para a gente, porque você já vai deixar o teu site são conceitos que vai permitir que o seu site fique acessível e de fácil uso para o usuário que vai trabalhar, né, que vai mexer no teu site. Então, você tem que seguir bem essas regrinhas para não deixar teu site ruim e que o pessoal não queira mais visitar ele, ok? Se for um site lento, travado, o pessoal não vai querer mais visitar e você vai perder as conexões lá com o pessoal. Então, bora lá. Objetivo da aula de hoje, conhecer a arquitetura de informação, conhecer a cartilha de acessibilidade da web de W3C e entender a usabilidade da web. Primeirozinho, arquitetura de informação. Então, a arquitetura de informação, ela é uma parte extremamente importante do processo de design para a web. Então, de forma ampla, o estudo da arquitetura de informação, ele também vai prever que a informação precisa ser acessível e de fácil encontrabilidade em ambientes computacionais como websites e aplicação de softwares, ok? Então, vamos lá. Então, essa arquitetura de informação, ela vai permitir que você construa um site adequado. Tá? E ela vai ter a encontrabilidade, ou seja, o usuário vai conseguir se encontrar no teu site de forma fácil. Ele não vai ficar navegando aleatoriamente sem saber por onde está indo na tua página. Então, você precisa deixar o teu site fácil, de fácil uso para o usuário. Ele consegue encontrar as páginas, consegue encontrar o conteúdo que ele está precisando de forma fácil. Tá? Essa é a intenção da arquitetura de informação. Então, se pegue bem a esse conceito para você não fazer um sitezinho ruim depois. Então, a arquitetura de informação é tornar o complexo
claro, deixar o seu site bem mais fácil. Então, o que é mesmo essa arquitetura de informação? Então, a arquitetura de informação é a prática de decidir como organizar as partes de um sistema de forma que este seja compreensível. Tá? Então, novamente, reforçando, a arquitetura de informação ela vai permitir que você deixe o seu site compreensível, deixe o seu site fácil, de fácil uso. Então, tudo isso você tem que pensar já antes de fazer. Né? Você vai pensar no site, você já tem que pensar em como fazer já esse site de forma fácil e que as pessoas consigam acessar ele e consigam navegar sem ter problema nenhum, tá? Ele consiga navegar por todo o teu site utilizando e consiga voltar aí e ter todo o conteúdo que ele precisa sem ficar pensando muito no que fazer, tá? Isso é pensar já no usuário. Então, quando projetamos um site, o processo de determinar o que são as coisas, onde elas devem ser incluídas e como devem conectar-se a tudo mais. Então, não é uma tarefa fácil, como humano, só entender as coisas como existem, né, em uma relação entre elas. Então, quando você vai projetar, o que são as coisas? O que você vai fazer lá no teu site? O que você vai vender? O que você vai divulgar? Você tem que já pensar nisso. Se essa divulgação ela vai ser de fácil acesso ou não. Onde você vai incluir essas duas coisas. Se você vai fazer um menu, se você vai fazer uma barrinha de status, ou se você vai só jogar o conteúdo lá do nada, tá? E como é que você deve conectar isso tudo? Ou seja, você tem que linkar o seu conteúdo com as suas páginas, tá? Com os menus e com os links para você ter, que o usuário consiga ter acesso fácil ao teu site. Beleza? Então agora vamos para uma pequena historiazinha aí da arquitetura de informação, que ela não é recente, tá? Ela é bem antiga já tem um tempo de história no caminho. Então a arquitetura de informação que conhecemos hoje, ela teve início por volta da década de 70, muito antes do surgimento da web e de aplicativos móveis, tá? Ou da popularização do UX Design. Esse UX Design é User Experience Design, ou Design da Experiência do Usuário. Tá? Esse design da experiência do usuário, ele é de extremamente importante, tá? Por quê? Porque é onde o usuário vai ter a experiência de usar o teu site. Então ele vai usar o teu site e ter essa experiência. É diferente de por exemplo, um cliente. O cliente vai na loja e comprar uma calça. Então ele chegou lá, ele comprou aquela calça e levou para casa. Só que ele vai dar de presente essa calça, ele não vai usar essa calça. Agora, se ele foi lá e aquela que ele deu o presente, ele vai usar. Então, esse cara é o usuário que você tem que chegar até ele. Essa vai ser a experiência do usuário, se a calça foi confortável, se realmente atendeu às necessidades deles. Agora, aquele que comprou, ou seja, vai ser a experiência do cliente. Então, você tem que ter essa diferença de... Então, né, professor, essa experiência do usuário faz até com que o usuário volte a comprar de novo nessa loja, né? Essa é a ideia. Funciona da mesma forma com o site, né? Se o cara entrou lá, gostou, foi agradável a experiência, ele vai entrar novamente e, consequentemente, vai divulgar para outras pessoas e tal. Essa é a ideia de usar esse UX Design, que você permite que o site fique fácil e a pessoa goste de usar o teu site, tipo o Facebook. É fácil de usar e todo mundo fica lá horas e horas. Exatamente. Não tem nada pior que você entrar num site e você quer comprar, por exemplo, e não encontra não sabe onde está o carrinho de compras, por exemplo. Exatamente. Esse é um problema sério quando as pessoas fazem. Aí fica tudo bagunçado, você desiste de comprar e vai procurar outro site mais fácil. Exatamente. Beleza? Então é isso aí mesmo. O professor foi bem certo. Então daí, ó, o UX Design é a ciência, tá, que vai pensar exclusivamente na relação de um produto com o seu usuário e buscando torná-la mais natural possível. Então esse UX Design ele pode ser usado tanto no site que você vai produzir e pode ser usado, as empresas usam ele na venda de produtos, né, como o professor Silmar reforçou aqui. Então você vai lá, gostou do produto que você usou, você vai comprar de novo, porque a experiência que você teve como usuário ela foi muito boa. E se você tiver uma experiência de usuário com um site muito bom, aquele cara vai voltar toda hora. Então, se você vê os sites mais famosos, o Google, por exemplo, ele é de fácil uso. Você chegou lá, é o site mais simples que você tem. Uma barrinha de pesquisa e o botãozinho de pesquisar. Colocou o que você quer, pesquisou, e aparece tudo que você quer. O Facebook, está lá um monte de foto, um monte de coisa. Então, é tudo fácil de usar. Então, esse UX Design permite isso. Você tem que usar o site de forma
fácil. Então, ele é a relação entre o usuário e o produto. Você pode usar tanto no site quanto nos produtos de venda. Caso você monte um site de venda também, né, os produtos que você vai vender, ele tem que estar associado ao usuário. Então, vamos lá. Tal como usabilidade, né, acessibilidade e a arquitetura da informação extrapola o mundo digital. Então, é uma área um pouco mais difícil de definir que as outras circundantes. Então, a gente vai mais para frente a gente vai ver ali um pouco de usabilidade e acessibilidade, tá? Dentro aí da arquitetura de informação. Então, a sua influência está presente nos sites e aplicativos que usamos, então em materiais impressos e até em locais em que convivemos. Então, a arquitetura de informação ela nos ajuda a entender o que nos rodeia e a encontrar o que procuramos. Tá? Então, a influência desse site ele está presente não só, né, no site, mas também em tudo que a gente vai trabalhar. Às vezes um livro, tá? Ele precisa ser de fácil manipulação, de fácil uso. Apostilas, enfim, tudo isso todo o material que você vai produzir, a pessoa que vai usar isso aí, ela tem que conseguir fazer um uso fácil, um uso adequado, sem ter que estar, sei lá, ler um manual para poder conseguir trabalhar com esse produto. Isso vai atrapalhar muito a tua usabilidade. O cara nunca mais vai querer usar teu produto, nunca mais vai entrar no teu site, beleza? Continuando a nossa historinha aí. Então, a história da arquitetura de informação. Em 1964, foi publicado um artigo, né, de arquitetura da IBM System, em que a arquitetura é citada como a estrutura conceitual e o comportamento funcional, direcionando-se da organização e dos fluxos e controles de dados, do design lógico e de implementação física. Então, ó, vê que vem lá desde 1960, já na década de 60, já vem implementando esse negócio de arquitetura da informação. Por que essa arquitetura de informação é tão importante para a gente? Porque ela vai permitir que você faça as coisas que vai agradar o seu usuário. Tá? O teu usuário ele é o principal motivo de você projetar ou fazer qualquer coisa para vender ou para que seja usado. Então, o seu usuário, você está sempre pensando em quem vai usar o seu produto. E se você tem que fazer isso de forma ordenada. Por isso, usa-se a arquitetura de informação. Em 1970, os laboratórios de pesquisa da Xerox reúnem um grupo de cientistas que desenvolve tecnologias, né, com o objetivo de apoiar uma arquitetura de informação aplicada aos produtos da empresa. Ok? Bora lá. Em 1976, Richard Shaw Hurman cunha o termo arquitetura de informação ao proferir sua palestra na conferência do Instituto Americano de Arquitetos, cujo tema era a arquitetura da informação. Então, esse cara já começou ali, né, a introduzir isso no mundo para o pessoal realmente ter consciência do quão importante ela é. E em 98, Peter e Luiz publicaram um livro Information Architecture, ou seja, arquitetura da informação, né, para o mundo da World Wide Web. Ou seja, agora eles já começaram a colocar a arquitetura dentro do site. Você sabe que o World Wide Web é o W3C, né, que o Tim Berners-Lee, né, ele criou esse protocolo para exatamente a gente poder ter acesso à internet de forma fácil. Então, esses dois carinhas aí, o Peter e o Luiz, eles já colocaram essa arquitetura de informação voltada para a modelagem de sites. Isso já em 98, já que a gente teve acesso à internet ali em 95, mais ou menos. Então, já começou a se pensar no usuário para os sites de internet. Beleza? E aí também é conhecido como o livro do urso polar. Então, vocês podem depois procurar esses livros, que são bem interessantes para vocês poderem ter mais conhecimento. Em 2006 é publicado o livro tá, de Everywhere, de Adam, que insere o conceito de computação umbígua ou computação pervasiva dentro da disciplina da arquitetura de informação. Ok, então design de informação, primeira geração lá em 1970 e 1980, ele teve o foco em sistemas como aplicações que não rodavam na web dentro de organizações individuais. Os principais pontos: esclarecimento da necessidade de uma abordagem arquitetural, analogias com arquitetura de construção, diagramas 2D simples e frameworks fornecendo uma visão inicial da arquitetura. Design e análise do sistema, que é a segunda geração lá em 1990, teve foco em sistemas web como conjuntos
integrados de componentes dentro da organização individual. Os principais pontos: extensão e adaptações de diagramas das arquiteturas da primeira geração e conjuntos de frameworks, novamente, com modelos referenciais e industriais. A terceira geração, de 90 a 2000, a informação como recurso comparativo com ferramentas de apoio de TI, né, as tecnologias da informação. E os pontos principais: definição explícitas de princípios da teoria básica, desenvolvimento de arquiteturas multidimensionais, a customização dos frameworks de informação para a necessidade organizacional e os padrões de mapas e informações genéricas. Então, qual é a importância da arquitetura de informação? Quando a gente vai projetar a arquitetura de um website, os princípios da arquitetura da informação aumentam as chances de entendermos como usuários onde estão e onde a informação que queremos está em relação à nossa posição. Então, quando você está dentro do site, você tem que ver onde você está, né, onde você está navegando, o usuário vai conseguir entender onde ele está, onde ele estava anteriormente e para onde ele pode ir. Então, se ele vai de alguma página, ele quer, eu quero voltar lá onde eu comecei a comprar aquele produto naquele site. Então, ele sabe que é só ir lá no botãozinho de voltar, ele consegue retornar à página dele. A gente costuma dizer que o principal botão que você coloca dentro de um site é o voltar. O usuário ele sempre vai querer voltar à página onde ele estava anteriormente, porque ele vai se esquecer de alguma coisa, ou ele vai ficar só navegando, chegar uma hora que ele está perdidão. Aí ele vai lá e volta. Então, esse botãozinho de voltar é o principal que você tem que inserir dentro do teu site, tá? Para ele conseguir retornar aonde ele estava, beleza? Então, a arquitetura de informação ajuda a criação de hierarquias, taxonomias, categorizações, navegações e metadados. Sempre que organizamos um menu, o conteúdo ou estrutura do site, estamos praticando a arquitetura de informação. Então, aí, praticar hierarquias, onde ele está, de onde ele veio e para onde ele pode chegar dentro do teu site. Então, você tem que estar sempre com essas hierarquias aí. Algumas questões que deve considerar sobre o projeto, quando a gente projeta um website. O fluxo de usuários no seu site. Se vai ter muito usuário, você tem que permitir que ele consiga ter uma fluidez. O sistema de ajuda o usuário a catalogar suas informações e como essas informações são apresentadas, né, de volta para o usuário. Então, você tem que pensar como é que você vai apresentar essas informações. O usuário tem que ter consciência de como ele chegou no teu site, como ele consegue voltar e caminhar dentro dele, tá? E como essas informações vão ser apresentadas a ele. Algumas questões ainda. Então, essas informações ajudam o usuário a tomar decisões relevantes, tá? Se ele vai continuar ou não navegando no teu website. De modo a responder algumas perguntas, a gente devemos considerar as características como público-alvo de tecnologias do website e os dados que serão mostrados para ele no seu site. A usabilidade. Então, agora a gente vai entrar no ramo aí da usabilidade, que vai permitir que esse teu site seja usável, né, pelo seu usuário. Então, ele consegue usar ele de forma fácil. Então, a usabilidade, ela surgiu da interação humano-computador. Então, já veio surgindo aí nessa era já mais moderninha, depois de 95, quando o pessoal começou a ter essa interação com a máquina de forma mais abrangente. Todo mundo começou a ter mais contato, né, com o computador. Então, é um ramo surgindo da interação e da engenharia de software, carregando esse legado ao longo da sua evolução. Ela pode ser definida como um grau de facilidade com que o usuário consegue interagir com determinada interface. Então, tem que ser uma interface sempre fácil. Partindo, né, da interface homem-computador, homem-máquina, a usabilidade aborda a forma como o usuário se comunica com a máquina e como a tecnologia responde à interação do usuário, considerando as seguintes habilidades. Então, isso aqui é de acordo com a ISO 9241, tá? Primeiro, facilidade de aprendizado. O usuário ele tem que entrar no teu site e conseguir utilizar ele de forma fácil, sem ter treinamento. Ele vai entrar lá e vai navegar o teu site todinho sem precisar ser treinado para usar o teu site. Tem que ser fácil memorização. Então, ele deve lembrar como utilizar a interface depois de algum tempo, tá? E maximizar a produtividade. Então, a interface deve permitir que o usuário realize as tarefas de forma rápida e eficiente. E minimizar as taxas de erro, né? Caso aconteça um erro, a interface deve avisar o seu usuário e permitir a correção do erro. Aquele famoso erro 404. Você está lá, perdidão, clica alguma coisa errada e o site vai te dizer,
refaça isso. Ou quando você vai inserir o seu CPF, vai fazer uma compra lá, insere algum número errado. Aí os próprios sites já colocam lá em vermelho, ó, redigite isso aqui, você colocou errado. Ou você errou sua data de nascimento, ou não colocou o nome, o site, em vez de seguir com o erro, ele volta e fala, ó, você errou nesses pontos, corrige para a gente poder continuar. Então isso é minimizar as taxas de erro, beleza? E maximizar a satisfação do usuário. Então a interface ela deve dar-lhe confiança e segurança. Tá? Se for aquele site todo errado, o cara não vai se sentir seguro dentro dele e vai querer sair. Preste atenção agora nessa imagem aqui, que ela traz para você um formato de iceberg. Tá? O que é esse formato de iceberg? Ela mostra que a interface é essa interface aqui. Essa interface aqui, ela vai mostrar o quê? Essa parte de cima aí do iceberg mostra o que o usuário está vendo, tá? Opa, vamos lá. O que o usuário está vendo é essa interface. Os outros que estão abaixo é o que a gente vai produzir. Isso, agora sim, vamos lá. Então aqui, ó, essa aqui é a interface que o usuário está vendo. Depois tem essa linha aqui. Essa linha é a linha divisória. Daqui para baixo é você que projetou o site que vai saber. Então aqui você vai ter os wireframes, né, a documentação do site, ó, documentação, onde você vai ter as estratégias que você usou para o usuário, na sua arquitetura de informação, a sua usabilidade, para deixar o site fácil para o usuário. Vai ter toda a sua pesquisa que você usou, né? Qual a necessidade dos comportamentos do usuário, qual a estrutura que você usou no conteúdo para poder manter esse seu site fácil uso, e qual o contexto, né, o conteúdo que você utilizou. Então daqui para baixo é tudo você, é como se fosse um iceberg, fica só a pontinha para o usuário lá em cima, a interface, ele só vai ver isso. Tudo isso daqui para baixo é um trabalho enorme que você já teve para deixar esse site bonito e de fácil uso para o usuário. Então sempre que você for modelar o seu usuário, você tem que pensar nessa imagenzinha aqui, tá? Quando terminar, tem que estar tudo lindo e maravilhoso para o meu usuário. Agora, todo o trabalho que eu fiz vai estar aqui para baixo. Mas o que realmente é essa usabilidade? Então, ela é o sinônimo de facilidade de uso. Sempre que você pensar em usabilidade, você tem que pensar, deixar as coisas fáceis, de fácil uso. Então, se é fácil de usar, o usuário tem maior produtividade e aprende mais rápido a usar e memorizar as operações e comete menos erro. Esse negócio de cometer menos erros no teu site é importante. O usuário, gente, ele é um bichinho estranho, tá? Ele consegue dar bug em qualquer coisa que ele use. Então só vai depender de você não permitir que ele faça isso. Se tiver uma forma de ter erro, o usuário vai descobrir como é que faz. Sempre. Você pode projetar, testar, fazer o que você quiser. Chega uma hora que o usuário ele vai encontrar um erro que você deixou despercebido. E aí é a hora que você tem que pensar e falar, meu Deus, que esse usuário faz tanto que ele consegue bugar tudo que ele pega? Aí é a hora que você tem que ser na usabilidade. Você deixar fácil e não permitir esses erros. Porque senão ele vai encontrar, meu filho. Não tem jeito. O usuário ele é um cara legal. Então assim a usabilidade na web é relacionada à utilização, tá? Utilização e a funcionalidade do teu site, no caso. Então a facilidade de uso ou o modo como o uso facilitado funciona aumenta a produtividade dos resultados do usuário. E atualmente, né, agrega os adjetivos responsivo, ou seja, responsabilidade rápida, intuitivo, ou seja, é de fácil acesso, fácil intuição, você vai olhando e já vai conseguindo navegar, e interativo, ele interage com o usuário, sem que você precisa estar lá ensinando ele a como utilizar. Então a importância, as empresas têm consciência da importância da usabilidade, porém muitas ainda veem como um fator que só deve ser levado em consideração durante o desenvolvimento, se houver tempo e recurso, como se aquele representasse um custo adicional para a empresa. Preste atenção aqui agora. Usabilidade, ela vai reduzir custos no final. Para modelar, pode ser que ela dê um trabalhinho, que não é aquela pirâmide, aquele negócio do iceberg que eu mostrei para vocês, aquela imagem. Então aquilo ali vai dar um trabalho. No início vai ter muito trabalho, vai gastar tempo. Porém, no final, o resultado vai te permitir uma economia de tempo
e de dinheiro, porque você vai ter menos erro, o usuário vai gostar do que você fez, e aí ele vai acessar mais vezes ou comprar o seu produto mais vezes. E isso vai dar um ganho para a empresa. Então as empresas ainda não estão pensando nisso, elas não estão focadas só em fazer logo, vender logo, e depois que der o problema aí que vai arrumando os erros. Tá? Isso aí acontece com o sistema operacional que a gente usa muito, né? Todo mundo usa ele, eles lançam cheio de problemas depois que ficam consertando com o tempo. Tá? Isso aí, como a gente está acostumado, a gente continua com ele, né? A gente não quer usar outro, mas se tivesse outro bom também, a gente largaria e ia para outro com certeza, porque esse negócio todo vai ficar dando problema, você tem que voltar e ficar consertando isso aí, você deixa o usuário muito bravo, ele não gosta muito disso não, tá? A não ser que só tenha aquilo no mercado. Se tiver outro, ele vai para a concorrência com certeza, ok? Então ele deve ser pensado desde o planejamento do projeto até a etapa de desenvolvimento de teste. Mas as empresas têm muito mais a perder, né, ou minimizarem a usabilidade dessa forma. Então sempre tem que começar já desde o projeto, já pensando já em como fazer isso daí, ok? Então de acordo com o CIBS aqui, dependendo da frequência com que o software é empregado, os prejuízos para as empresas podem também ser expressivos, não só em decorrência do obscenteísmo, tá, que é se perder lá, e da rotatividade do pessoal, mas também pela baixa produtividade, competitividade e menor retorno de investimento. Então, se ele não pensar, ele vai ter baixa produtividade no final, porque o pessoal não vai querer mais estar comprando esse produto dele, e menor retorno de investimento, porque ele vai perder muito tempo consertando os erros que ele produziu, para poder fazer com que esse produto agora seja acessível, né, seja usável para os seus clientes. Então, sistemas difíceis de usar implicam em erros e perda de tempo, fatores que se multiplicam com a frequência de tarefas e o número de usuários. Então, a perda de dados, então se você fizer um site ruim, você pode ter perda de dados e de informação que vai perder os seus clientes. Tipo, o cara foi lá, fez a compra dele, colocou os dados para ele comprar, aí depois ele quer rever esses dados. Você chega lá, perdeu tudo, ele vai ter que fazer tudo de novo. Com certeza ele não vai mais comprar com você, não vai mais entrar no teu site, ele vai para outro que seja mais confiável, que tenha realmente feito, né, a usabilidade e usado as técnicas de modelagem usável, tá? E agora a gente entra em acessibilidade, tá? Então aqui a gente fechou a usabilidade, agora vamos para acessibilidade. Na acessibilidade, pessoal, é você deixar o site acessível para todas as pessoas. O que é um site acessível? É um site que qualquer pessoa consegue entrar e consegue usar. Lá na usabilidade, a gente estava falando dele ser de fácil uso. Agora a gente está falando dele ser acessível para qualquer pessoa. Como assim qualquer pessoa? A pessoa tem deficiência visual. Ela tem que ter, o teu site tem que ter um leitor de tela para ela conseguir acessar o teu site. A pessoa tem deficiência auditiva. Você não vai colocar nenhuma música lá, mas ela precisa ter acesso também. Se você colocar, ela tem que ter uma legenda, alguma coisa para ele ter acesso, tá? Se a pessoa tem algum problema de acesso nas mãos, que ela não consegue manipular o teclado, manipular o mouse, ela consegue, hoje temos tecnologias que as pessoas conseguem digitar no teclado com os olhos, tá? Ela foca numa letra lá no teclado, na tela, e o computador reconhece e já vai digitando isso para ela. Então o teu site tem que permitir essas acessibilidades. E para isso você tem que modelar sempre arquitetura de informação, usabilidade, e agora a gente vai entrar na acessibilidade, que é para permitir que as pessoas tenham acesso e consigam acessar de forma fluida qualquer parte do teu site. Então bora lá. Hoje, né, professor, tem um percentual, se eu não me engano, 13% da população tem algum problema de acessibilidade, né? Isso. Então, não é uma coisa que é feita porque o desenvolvedor é bonzinho, mas quer abranger a maior quantidade de usuários possível, né, e tem que atingir todo tipo de usuário, né? Então, por isso que você trabalhar a usabilidade do seu site, além de ser uma coisa justa, né, para que todo mundo tenha o mesmo formato de acesso, também é uma coisa que cada vez mais vai agregar mais usuários para o seu site. E assim, toda vez que você toma uma atitude de acessibilidade, o seu site passa a ter um olhar diferente das pessoas que acessam ele. Isso aí. Então a gente
tem que sempre que pensar em todo mundo agora. Então a gente está num mundo muito mais moderno, onde todo mundo tem acesso à internet, onde quase todo mundo tem um smartphone. Então, além de você pensar nessa acessibilidade de pessoas com algum tipo de deficiência, você também tem que pensar nos diversos tipos de aparelhos que você tem. Então, às vezes você tem a pessoa que vai navegar no celular, ou que vai usar um notebook, ou que vai usar uma televisão lá de 42 polegadas, que o cara é rico, né? Fazer o quê? Ou a pessoa tem aquela internet super lenta que não consegue rodar nada. E aí você precisa colocar... Não sei se você já percebeu, quando a gente entra no Gmail, se a sua internet estiver muito lenta, lá embaixo aparece uma opção, carregar somente o HTML. Aí, ou seja, o seu site entra sem aquelas fotos, sem aquelas imagens, ele entra muito mais rápido, sem carregar todas aquelas imagens. Então você tem que permitir isso no teu site também. Tá? Quando você pensa em acessibilidade, tem que pensar nas pessoas também que tem aquela baixa conexão, que aqui no Brasil a gente sabe que a gente sofre, né? A gente não tem essa velocidade adequada para a gente poder navegar corretamente. Então você tem que permitir o teu site ser todo acessível, tanto para pessoas que possuem deficiência, para pessoas que possuem problemas de conexão ou os diferentes tipos de aparelhos de conexão. Então vamos agora aqui à nossa acessibilidade. Então primeiro a gente começa com um decreto federal aí, né, que diz o que é essa acessibilidade. Então, a acessibilidade é a condição para utilização com segurança e autonomia total ou assistida dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transportes, e agora aqui a gente tem o seguinte, dos sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Vamos lá, por pessoas... Esse portador aqui, ele já está meio antiguinho, tá? Agora é pessoas com deficiência. Esse portador, ninguém porta nada. Essa lei que ela foi reformulada, mas ainda no decreto federal ela continua desse jeito. Então é pessoa com deficiência, tá? E pessoas com mobilidade reduzida. O que seria uma pessoa com deficiência? Aquela pessoa que tem uma deficiência permanente, né? Que ela, tipo, perdeu uma perna, ou é deficiente física que está na cadeira de rodas, ou ela não enxerga, ou ela não escuta, ou não fala. E mobilidade reduzida, ela pode ser temporária ou definitiva, né? A pessoa, aí a gente entra aí nos idosos, obesos, são pessoas com mobilidade reduzida, ok? Então, o que é essa acessibilidade na web? Então, a gente precisa na web agora. Então, acessibilidade na web significa que pessoas com deficiências podem usar a web, tá? Então, se elas podem ter acesso, tem um computador, tem um celular, elas podem acessar a web. Agora, se você não permite que ela faça isso no teu site de forma fácil, você está, além de fazendo errado o teu material, você está fugindo da lei. A lei prevê que você faça isso, permitindo que as pessoas tenham acesso à informação e comunicação. Então, mais especificamente, a acessibilidade na web significa que a pessoa com deficiência ela pode perceber, entender, navegar, interagir, contribuir para a web. Não é somente, tá? Olha aqui, não é somente ela entrar lá no site e ver o teu conteúdo, não. Ela precisa interagir com o teu site. Se ela quer fazer uma compra, ela não tem os braços, ela tem que conseguir fazer isso com os olhos lá, com o movimento dos olhos. Tá? Lógico que ela vai ter um computador especial para isso, mas você tem que deixar o teu site de fácil acesso. Ela consegue olhar para as coisas e consegue focar de forma a navegar sem ter problema. Então ela precisa interagir também, não é só ir lá e olhar, não. Daí se eu ir lá e olhar, olha para a televisão e assiste, fica lá presa na cama. Ela tem que interagir, ela tem que o seu site tem que ser responsível, né, responder aos comandos que ela coloca para a pessoa, ok? Então ela também beneficia outras pessoas, incluindo pessoas idosas com capacidades em mudanças devido ao envelhecimento. A reciprocidade. Então, costuma-se pensar em acessibilidade como uma via de mão única, né? Como se as pessoas fossem apenas receptoras. Foi o que eu falei para vocês. Ela não precisa só receber, ela precisa interagir com o site. Hoje a gente precisa interagir com as coisas, não só ficar recebendo informação à torta e à direita, não. Então, a receptividade, porém, né, isso está longe da verdade de hoje em dia, né, nos casos de web. Então, de acordo com a documentação, a iniciativa para acessibilidade, né, do web, do W3C, a acessibilidade na web significa que pessoas com deficiência podem perceber, compreender, navegar e interagir com a web. E podem também contribuir. Contribuir? Sim. A pessoa é deficiente, eu acho que seria a melhor pessoa a produzir um site, porque ela entende o que ela está passando e ela vai produzir isso de uma forma mais eficiente, até mesmo que a gente que
não tem uma deficiência, mas a gente não vai, a gente tenta, né, a condicionar o nosso site de acordo com as necessidades, mas seria uma pessoa com a deficiência, ela faria um negócio muito melhor do que a gente, porque ela entende e saberia quais os parâmetros que ela precisaria colocar naquele site para deixar ele usável. Tá? Então, ela não só acessar, não só interagir, mas também ela pode produzir para a web. Isso seria muito bom, né? As pessoas com deficiência produzindo e meio que ensinando para a gente como realmente fazer isso de uma forma mais eficiente. Aí a usabilidade, a acessibilidade estariam de forma realmente concretas dentro, né, do nosso site, dos nossos conhecimentos, ok? Então, a gente projetando para todos. Então, o fundamento teórico mais relevante para o conceito de acessibilidade é o desenho universal, né, que é o desenvolvimento de produtos e ambientes usáveis por todas as pessoas, no maior extensão possível, sem a necessidade de adaptação ou desenho especializado. Esse desenho universal, pessoal, é o que está na moda, digamos agora, né? Por que desenho universal? É quando você já vai projetar, você já projeta pensando no usuário, pensando já em todas as técnicas necessárias para que ele tenha a acessibilidade, a usabilidade e a legibilidade que a gente vai ver na próxima aula. Então, quando se fala em desenho universal, a pessoa já, antes de começar a produzir o site, ele já está pensando em todas as técnicas de acessibilidade para deixar o site sempre mais acessível possível. Então, antes de começar a já digitar os códigos, a pensar nas imagens, a tudo, ele já está pensando nessa parte já de usabilidade e de acessibilidade. Então, sempre que você for modelar alguma coisa, você já vai pensando já no desenho universal. Esse desenho universal, gente, ele não é só para site, ele está sendo utilizado agora, hoje em dia, para a produção de quase tudo. O cara vai produzir uma casa, antes de ele produzir a casa, já pensa no desenho universal de como essa casa vai ser feita de forma a não agredir o ambiente, se ela vai ser acessível para um cadeirante, ou se ela vai ser acessível para uma pessoa com deficiência visual, ou enfim, várias deficiência que a gente tem hoje em dia, essa pessoa já vai, o arquiteto já tem que pensar nesse desenho universal antes mesmo de começar a desenhar a casa. Então ele já vai perguntar, já vai questionar a pessoa qual tipo, né, de acessibilidade você precisa. E aí, a partir disso é que ele começa a modelar o projeto dele. Então esse desenho universal já tem que ser pensado sempre antes de você começar a produzir o seu produto, o seu material, o seu site, enfim, o que você vai fazer. Esse desenho universal ele vai ser a base já do seu pensamento, ok? Bora lá. Então, a ideia principal contida no desenho universal é que o mundo projetado deve se adaptar ao melhor possível a todas as pessoas, ao invés de exigir destas um grande esforço de adaptação. Aí, tínhamos esse problema, né, antigamente. Pessoa deficiente visual, ela tinha que se virar, ou seja, ou ela arrumava alguém para andar com ela na rua, ou ela ficava em casa presa. Tá? Então, a gente diria que sim, que esse desenho universal ele permite que as pessoas agora consigam se locomover sozinhas sem a dependência de ninguém. E quando você pensa em modelar alguma coisa com o desenho universal, você não precisa depois fazer adaptações, né? Se vocês perceberem nas ruas da cidade, as calçadas, né, começaram a passar por projetos de melhorias para dar acesso aos cadeirantes. Então isso não foi pensado com o desenho universal. Hoje em dia, quando você vai construir alguma coisa, a prefeitura já vai lá, você tem que já fazer isso aqui, ou seja, pensar antes para depois não ter que modificar aquele ambiente para ser acessível. Então, tudo hoje em dia que vai ser construído, ele tem que ser construído já pensado em todas as acessibilidades. E os nossos sites, eles não podem ficar atrás disso, porque é a parte que a pessoa... hoje em dia, a internet é a forma de comunicação mais rápida que está tendo, todo mundo praticamente conectado à internet, então você já tem que pensar nisso de forma eficaz. Então, você não pode modelar nada deixando de lado o desenho universal. Então, são 7 princípios do desenho universal. Equiparação nas possibilidades de uso, tá? Pode ser utilizado por qualquer usuário em condições equivalentes. A flexibilidade de uso, então ele atende a uma ampla gama de indivíduos, né, preferências e habilidades individuais. Então ele tem que ser equiparado nas possibilidades de uso, ou seja, qualquer usuário pode usar ele, tá? Em qualquer condições. Flexibilidade de uso, ele vai atender a gama de indivíduos, todos os indivíduos que estiverem envolvidos no processo vão conseguir usar isso de forma ampla. Uso simples e intuitivo, fácil de compreender independentemente da experiência do usuário, né, e de seus conhecimentos, aptidões linguísticas ou nível de concentração.
E informações perceptíveis. Fornece de forma eficaz informações necessárias, quaisquer que sejam as condições ambientais, físicas existentes ou as capacidades sensoriais do usuário. Então vamos lá. Forma simples e intuitivo. Então o cara vai entrar lá por exemplo, vai entrar no Google. É forma simples e intuitiva. Você olhou, está escrito lá, pesquisar. Pronto, você já sabe que tem que colocar o que você quer pesquisar ali e iniciar a sua pesquisa. Isso é de forma simples e intuitivo, tá? Informações perceptíveis, que ele vai fornecer a forma eficaz e necessária para o cara fazer qualquer coisa dentro do site. A tolerância ao erro, então você tem que minimizar os riscos e consequências negativas decorrentes de ações acidentais e involuntárias, que nem eu falei para vocês. O usuário ele consegue achar qualquer erro que você não consiga perceber antes de publicar o seu site. Então, você tem que minimizar essas ações acidentais ou involuntárias que poderão acontecer no teu site, tá? Como você vai fazer isso? Você tem que ficar usando o site várias vezes até encontrar os erros, tá? E minimizar o esforço físico. Ele pode ser utilizado de forma eficiente e confortável, com um mínimo de fadiga. Aqui a gente trabalha um pouco aí das cores, tá? Quando a gente fala de acessibilidade, a gente também está falando aí dos daltônicos. Então você não pode deixar teu site fadigar os olhos das pessoas. Às vezes tem pessoas que têm sensibilidade à luz também, que são uma pessoa com astigmatismo, então você tem que deixar o teu site, não é aquele site brilhante, falar, eu gosto de verde e limão, aí tu taca um verde e limão de fundo. Pô, o cara vai olhar aquele site, ele vai passar 2 minutos ali, ele vai estar com o olho vermelho já e não vai conseguir mais ficar lá. Aí ele vai sair e procurar um site mais agradável, ok? Joga um amarelo por cima de um branco, não tem contraste. Aí não consegue ler as letras não consegue ler, complica tudo, aí né? bota imagem por cima de texto e o cara se perde todo e não consegue fazer nada dentro do site. Exatamente. Né? Vamos lá, a dimensão e espaço, né, para o uso da interação adequados para a interação e manuseio e a utilização independente da estrutura da mobilidade ou da postura do usuário. Então, aí você tem que perceber o tamanho que você está fazendo do teu site, tá? Você não pode extrapolar as linhas, você não pode encher ele de fotos, de imagens, e aí você vai deixar o teu site ruim. Ele não vai gostar muito de pessoa, tipo, você vai lá um texto sobre, vai ler as leis lá de acessibilidade, você quer ler as leis. Só que quando você entra no site, ele só tem texto. Só tem texto, não tem nenhum menu do lado, nenhum menu do outro. A página todinha, ela é preenchida com textos. Depois de 10 minutos ali, com aquela letrinha minúscula, o cara já vai estar desistindo de ler o teu site. Não vai querer mais estar ali. Então ali é interessante você colocar um menu, diminuir os tamanhos, aumentar um pouco a letra e deixar o que o cara consiga ler de forma fácil e fluida. Então isso tudo você tem que pensar na hora do usuário. Como é que eu vou pensar, como é que eu vou saber que meu site está com problema? Modelou? Dá uma olhada no teu site, vê se você fez tudo certo, né? Vê se você consegue passar mais de 20 minutos olhando para a tela sem cansar a sua visão. Se você consegue ler tudo que está escrito lá no seu site, se não deu nenhum erro na hora de você colocar os caracteres. Acessa todos os menus, vê se eles estão linkados corretamente com as páginas que você criou, porque às vezes você cria um link lá, tipo, sobre, aí que é sobre o meu site, aí eu coloquei. Só que na hora que você clica em sobre, ele vai para um site, ele vai para uma página em branco que você colocou e você linkou errado. Então você tem que ver esses erros, porque se você não vê, com certeza o usuário vai ver. O usuário consegue ver aqui daquela vírgula que você esqueceu de colocar. E aí ele vai mandar tem um usuário que é chatinho, tá, gente? Ele vai mandar nos seus contatos lá um e-mailzinho, ó, você não sabe, vamos aprender um português antes de fazer os sites, e vai te encher o teu saco, tá? Se você usar imagens, cuidado para não usar imagens muito pesadas, porque senão essa imagem ela pode não carregar também em alguns computadores ou alguns celulares, ou o cara tem internet lenta, ele não consegue entrar no teu site porque essa imagem ela está atrapalhando na hora dele carregar a página, tá? Então isso aí é questão de usabilidade também, não vai permitir que o usuário navegue com facilidade na sua web.
E aí você tem que pensar, tipo, eu quero fazer um site cheio de fotos. Então você coloca uma aba especial somente para você encher de fotos. Porque se o usuário perceber, você coloca um recado, ó, essa área é carregada de fotos, você precisa ter uma conexão adequada. Caso não, carregue somente HTML, mas você não vai conseguir analisar essas fotos. E aí, você colocando esse aviso, o usuário ele vai entender, e na hora que ele acessar essa página, se não carregar, ele vai entender que a culpa é da internet dele e não sua. Porque se ele perceber que você errou, ou ele nunca mais entra, ainda vai falar mal do teu site e depois ainda fica mandando e-mails te perturbando por que você não faz as coisas direito. Né, professor? Exatamente. Porque o usuário, ele é... E é desaforado também, né? Tem uns usuários que são tranquilos, mas tem uns que eles gostam de perturbar a nossa mente, né? Uma vez eu fiz um sitezinho, os caras mandaram, ó, a imagem não tá acessando. Um dos primeiros sites que eu fiz na vida, eu enchi ele fiz uma tela de fundo, aí eu deixei lá. Quando ele acessava, ele não carregava aquela tela de fundo, ficava tudo bagunçado. Aí o usuário começava, não tá funcionando, não sei o quê. Aí o outro, no meu tá funcionando. Aí eu tive que estudar mais usabilidade, reformular todo o meu site, ou seja, olha o tempo que eu perdi refazendo tudo para poder deixar ele usável novamente, né? E o problema é como reconquistar aquele usuário que já não quer mais ele vai voltar. Exatamente. Dificilmente ele vai voltar para poder rever o teu site, tá? Pessoal, então a nossa aula está chegando, né, ao fim. Agora vocês têm uma atividadezinha aqui, ó, tá? Atividade de sala, que vai ficar aí para vocês fazerem, ok? Então são 5 questõezinhas, bem tranquilas sobre todo o conteúdo que a gente viu até agora, tá? Então, recomendado aí que o professor vai entregar para vocês, faça essas questões. Se tiver qualquer dúvida, já anota ou passa para o professor, e ele vai passar aqui para o professor Silmar, e aí nós vamos responder isso tudo, né? Logo daqui a pouquinho, quando a gente voltar, a gente já vai responder essas questões e conversar um pouco mais sobre aí a usabilidade, sobre a arquitetura de informação, para não ficar nenhuma dúvida referente a isso, ok? Então, bora lá praticar. Olá pessoal, então voltamos agora aqui para a nossa atividade de sala, tá? Espero que vocês tenham respondido tudo, né? O professor Silmar já está recebendo algumas coisas aí já, né, professor? Isso, o pessoal está participando ativamente aqui. Então, daqui a pouco a gente vai verificar ali. Então, antes da gente começar a nossa atividade de sala, eu quero trazer um modelo de alguns sites para mostrar para vocês, referente a essa nossa aula, né? Então, a gente vai aqui ver o site do IFRO e um sitezinho que eu modelei para vocês, ok? Então, bora lá. Então, aqui no site do IFRO, vocês já podem perceber... tá tirando a gráfica. Já pode perceber aqui que ele traz... Aqui em cima, aqui, ó, vocês vão ver que traz acessibilidade, alto contraste, né, mapa do site. Então, é um site... Vocês podem já perceber, ele é fluido, as cores deles não agridem a visão do usuário. Tá? E quando você clica aqui em acessibilidade, ele já vai te trazer um portal onde vai te mostrar várias, né, uma leitura para o cara explicando como é que o site foi feito, explicando a acessibilidade. Ele traz aqui, ó, alguns comandos, tá, para você poder utilizar na sua página, né? Tipo, Alt 1, em qualquer página do portal, você chega diretamente ao começo do conteúdo principal, né? Alt 2 e assim por diante. Então, isso aqui é uma documentação do site que, dentro da acessibilidade e da produção do teu site, você precisa, né? Você pode fazer para permitir que o usuário tenha... Isso aqui é tipo um manual, que tem usuários que eles gostam de ser mais eficiente dentro do site. Então, você pode usar isso aqui, né, para deixar o teu site mais fluido, e o que o usuário vai gostar, ele vai ter acessibilidade. Ele vai dizer dos diferentes tipos de navegador. Isso é importante, porque tem pessoas que... nós temos vários navegadores, então cada um usa um número diferente de navegador. Então você tem que modelar pensando também, tá, nesses diferentes tipos de navegadores, que cada navegador tem as suas particularidades, então você tem que estudar sobre os navegadores também e deixar seu site funcionando em todos os navegadores possíveis, tá? E aqui ele traz as leis, a lei que a gente usou aí no slide da aula,
tá? E aqui, essa parte aqui que é o danado do usuário, ó, dúvidas, sugestões e críticas, tá? Ele vai clicar aqui, meu amigo, e vai começar a ou te elogiar ou detonar você de forma... Para elogiar, não é sempre que acontece, né, professor? Eles não gostam muito, né? Geralmente quando tá insatisfeito com alguma coisa, né? Eles mais criticam, tipo, ah, achei bonito. E pronto, te dá a responsabilidade se você achou legal ou não, eles não dão. Mas se já achar ruim, aí eles vão falar. E uma coisa interessante aqui do site do IFA, ele tá isso aqui, ó, alto contraste. Isso aqui é interessante você programar no teu site. Isso aqui é para pessoas que têm baixa visão ou as pessoas que têm, como é que fala? O professor tinha comentado, professor, Albinismo. albinismo, isso, porque eles não têm a melanina lá na íris do olho e a luz incidente muito forte vai deixar eles com problema de visão, eles não conseguem enxergar direito. Então, esse alto contraste é interessante para isso. Tipo, ele escureceu o site e só revelou aí as letras, né, de forma mais clara, a pessoa consegue ler. Isso aqui também serve para pessoas com baixa visão, né? Elas podem também aumentar o tamanho da letra depois para poder ver isso de forma mais fluida, ok? E também quero mostrar para vocês aqui um sitezinho que eu modelei bem... Isso aqui é um site bem simplesinho só para os meus alunos que eu dou aula no estado. Então aqui, a home, ó, uma foto e só o meu nome, mais nada, né, bem límpido, tá? Aí aqui você vê os menus, ó, os menus de fácil acesso. E é interessante você colocar essa troca de cor para que o usuário entenda por onde ele está passando o mouse, tá? Que se você não colocar nenhuma cor, ele vai achar que o site está travado. Então, essa troca de cor dos menus é importante para que ele entenda que o site está funcionando. Isso é intuição, tá? Lembra do site intuitivo, que o cara consegue perceber que ele está funcionando? Então, essa troca de cores aqui do menu, ela é importante para que ele entenda que o site está funcionando, que ele não está travado e que ele consegue acessar. E quando você clica, tipo, clica aqui nas apostilas que eu coloquei, o site já te leva direto à página linkada. E, novamente, os links aqui, ó, eles precisam ser visíveis, ó, tá? Ver que a pessoa está passando o mouse, ele tem que mudar, interagir com o usuário. Então, o site tem que ser intuitivo e interativo. Ele tem que entender por onde ele está passando. Se você deixar tudo de uma cor só, ele vai passar o mouse e falar, tem alguma coisa aqui ou não? Tipo, aqui na letra, não tem nada, então ele não precisa mudar de cor. Mas aqui que é links, ele precisa alterar a cor dos botões e o usuário vai entender, né, que ele está funcionando, que ele é usável. E lembra do espaçamento, ó, tá? Você tem que não preencher, não encher o site de informação, tem que deixar ele de forma fluida, usável, né, que você consegue ler sem estar enchendo a visão do usuário. E uma cor sólidas, tá? Sem nada de cores gritantes. Bastante contraste, né, professor? Isso, o contraste entre as cores para não cansar a visão do usuário e que ele consiga ler também, tá? De forma... E todo site você tem que colocar, né, ó, sobre quem fez, qual é a empresa que tá naquele site, você indicar. E sempre tem que ter contato. Você nunca deixa um site sem o contato com o usuário. O usuário tem que se sentir confiável, né? Ele tem que confiar em você. Só vai se sentir confiável se você permitir que ele chegue até você de alguma forma, né? No caso aqui, o contato, ok? Então ele tem sempre que conseguir entrar em contato com você. E voltando ao seu site, professor, tem a questão do público-alvo, né? O seu público-alvo, por exemplo, são os alunos. Então ali o aluno chega, já sabe onde tem as apostilas, já sabe onde tem o horário de aula, porque o seu público-alvo é esse. Exatamente, vai professor. desenvolver um site médico, por exemplo, vai ter menus específicos para um site médico. Então, assim, tem que fazer de forma direcionado para o seu público-alvo também, né? Às vezes você entra em alguns sites que tem menus lá que não tem nada a ver, né? Isso mesmo, bem lembrado, tinha passado batido nessa. Você tem que pensar no seu público-alvo, né? Se o meu público-alvo, no caso aqui, é alunos, e os meus alunos, o que eu quero passar para eles? Os horários das aulas que eles têm e as apostilas que eles precisam baixar. Então, eu tenho que colocar já nos menus o que ele precisa ver. Eu não posso esconder isso aqui, né? Tipo, colocar aqui, sei lá, como a pessoa falou, um site médico, vou colocar aqui cirurgia, aí o cara vai acessar a apostila. Tá? Então, eu tenho que já, se eu penso num público, eu já tenho que já direcionar o site todo para ele. Aí, novamente, pensar a arquitetura da informação,
como vou modelar, no que eu estou pensando, como é que eu quero fazer isso para o meu usuário, o que tem que ter nesse meu site. Eu tenho que pensar, se eu vou trabalhar com os meus alunos, então eu tenho que colocar o que eu quero que eles baixem. Eu quero que eles baixem as apostilas, então eles vão lá nas apostilas e tem um menu específico. Aí eu quero que eles saibam quais aulas que eles vão ter, qual horário que eu vou ter com eles. Então, o horário das aulas, eles vão lá, acessam e conseguem identificar. Aí eles querem saber mais sobre mim. Eu tenho que também permitir que eles me conheçam, né? E aí eu coloco sobre. Então, você tem sempre que pensar nisso, né? O que o meu usuário vai ver? O que o meu usuário precisa? Então, eu tenho que pensar e, na hora de modelar, já modelar pensando nisso, tá? Vamos ver as questões que vocês fizeram para a gente poder já começar nossas respostas. Então, nós temos aí as 5 questõezinhas, né? Qual a melhor definição de arquitetura de informação? Aí tem as opções. Aí depois nós temos lá o que é o UX, né? Design, que é do User Experience, a experiência, né? de usabilidade, experiência do usuário. Depois nós vamos lá para relacionar aqui as colunas aqui relacionada aí à usabilidade novamente, a questão 3, tá? E na 4, novamente, mais um pouco sobre usabilidade. E a 5 a gente trouxe aí a acessibilidade na web, ok? Então, professor, tem alguma pergunta aí? O pessoal tá respondendo pra caramba aqui. O pessoal de Cerejeiras, né, tem a Lohane. Ela, da questão 1, ela respondeu que é a letra B. Deixa eu ver aqui, tem mais. O pessoal de Espigão do Oeste, a aluna Gilmara, também respondeu a letra B. Deixa eu dar mais uma olhada. Um segundinho. Espigão. De São Miguel do Guaporé, a Lavínia e Bruna responderam questão B. As meninas aí participando ativamente do nosso chat. Deixa eu ver aqui. Outro aluno aqui respondeu para a questão 1. Respondeu a letra E. Deixa eu ver. O pessoal de Ouro Preto, questão 1, respondeu letra B. De Buritis também respondeu letra B. E isso aí, até Buritis. Então a maioria respondeu letra B e teve um colega aqui que respondeu letra E. E aí, professor, qual que é a super solução dessa nossa primeira questão? Então, bora lá. Primeiro vamos relembrar aí, né, o conceito aí de arquitetura da informação. Então, a arquitetura da informação é pensar, né, em como você vai modelar, pensar nas práticas de modelagem. Então, como assim? Eu vou modelar e vou pensar nessa prática. Então, eu vou pensar na arquitetura do meu site. É um jeito de decidir como é que eu vou organizar o meu site. Lembra do sitezinho que eu coloquei lá para vocês do meu? Então, eu pensei, o que eu preciso lá? Eu preciso mostrar para o meu aluno as partes que ele precisa acessar. A apostila, meu horário de aula, sobre mim e o contato, caso ele precise falar comigo. Então, é pensar nas práticas e na organização do meu site. Então, você tem que sempre pensar nisso. Quando eu falo em arquitetura de informação, eu tenho que pensar em como esse usuário vai acessar meu site. Então, tem que pensar na prática de decidir a organização e como esse sistema, esse site vai ser compreensível. Então, ele tem que ser de forma eficiente e de forma compreensível. Ele tem que chegar no meu site, entender qual é a função daquele site e conseguir navegar naquele site e tirar o que ele precisa, tirar as informações que ele veio buscar. Se ele não conseguir fazer isso, eu não apliquei a arquitetura de informação. Então, ele chegar lá, ele tem que identificar para quê, qual a função daquele site, né, de que é. Ele tem que conseguir usar, ele tem que conseguir navegar de forma eficiente, ele tem que, o site tem que estar linkado, né, direito com as páginas, e ele precisa retirar aquela informação que ele foi buscar. Se eu fiz tudo isso, eu consegui pensar aí na arquitetura de informação. Então, o que é a arquitetura de informação? É a prática de decidir como organizar as partes de um sistema de forma que seja compreensível. Então, letra B, exatamente. Então, o pessoal aí que chutou na letra, marcou, né, a letra B, é exatamente isso aí, é pensar
Tá? A prática de decidir como organizar as partes de um sistema de forma que este seja compreensível. Então, na letra A ali, o erro, né, veio aqui na parte de... Opa. Como é que é o... Veio aqui na parte de incompreensível, tá? Então, esse incompreensível aqui é a parte errada da letra A. E na letra E, alguém tinha marcado a letra E, né? A arquitetura da informação é a área que estuda as formas das partes de um sistema que esteja acessível. Então, formas e partes, isso aqui tudo é invenção do professor, tá? Isso aí não tem nada a ver. Então, é a prática de decidir como você organizou essas partes do teu site. Lá eu organizei primeiro apostila, depois horário de aula, depois sobre mim, depois o contato. Então eu pensei numa sequência para o meu usuário, quando ele entrar no meu site, identificar e passar. Isso tem que ser de forma compreensível. Então ele vai compreender o que está escrito lá. Exato. Tá? Sempre de forma compreensível. Como você falou, né, professor Rafael, é só a ponta do iceberg que vai aparecer naquela interface ali, né? Exatamente. O resto está tudo escondido, todo o trabalho que teve para chegar naquele ponto ali, está todo naquela parte de baixo, né? Então, para modelar aquele site, eu pensei, passei uns 2, 3 dias pensando em como e o que eu precisava. Para modelar, gente, isso é rápido. Você faz em 3, 4 horas, você monta, deixa ele bonitinho. Mas para pensar em toda aquela parte, lembra daquela imagenzinha que eu coloquei lá do iceberg. Você tem que... A interface é só a coisa bonitinha. Todo ali para baixo é o trabalho que você fez antes para chegar até lá. Então, bora para a questão 2. O que é o UX Design, professor? Então, o pessoal de Cerejeiras, né, o Lucas, respondeu que é a letra D. Deixa eu ver. A aluna Gilmara também disse que é a letra D, lá de Espigão do Oeste. Descendo aqui. Deixa eu ver, aqui está Gilmara novamente. Lavínia e a Bruna de São Miguel também colocaram que é a letra D. O pessoal de Ouro Preto do Oeste também colocou letra D. Professor, tá todo mundo colocando letra D aqui. Será que é letra D mesmo? Rapaz, o povo tá bom. Gostei da... O pessoal tá começando a... Estão me dando a entender que entenderam todo o conteúdo. Estão me dando a entender que eles... Né, realmente vai ser a letra D. Por quê? O UX Design seria a experiência do usuário, né? Como é que ele usou o teu site. Então, é a ciência que pensa exclusivamente na relação de um produto com o usuário, buscando torná-la mais natural e simples possível. Então, quando você vai modelar e vai pensar nesse UX Design, né, no Experience User, então você tem que pensar da forma que seja mais natural possível e mais simples possível para o usuário. Então você tem sempre que pensar exclusivamente no usuário do seu produto, tá? Por exemplo, você vai modelar lá uma peça, alguma coisa, um carro, você tem que pensar, pô, o cara vai conseguir sentar direito nesse carro? Ou ele vai ter que entrar de ponta cabeça pelo teto? Então ele tem que ser usável. Se você não colocar portas, colocar só um teto solar, ele vai ter que pular em cima do carro e entrar de ponta cabeça, se virar todo lá dentro para poder sentar no carro. Não é usável. Tu não pensou na usabilidade. Fica bonito sem porta? Possivelmente ele vai ficar mais aerodinâmico. Mas, para o cara entrar no carro vai ser difícil. Então quando você pensa na porta se abrindo, você pensa na usabilidade do cliente. Uma coisa que mudou, antigamente os carros não tinham uma abertura de porta muito grande. Não sei se o senhor lembra, professor. Os carros eles abriam uma coisa mais... não tinha um ângulo de abertura muito grande. Aí que eles começaram a pensar, a mobilidade do pessoal, principalmente dos idosos e das pessoas, né, de sobrepeso, elas tinham dificuldade de entrar dentro dos carros. Aí o cara veio na experiência do usuário,
né? Como é que o usuário usa esse carro e pensou, não, tem que fazer um ângulo maior. Agora as portas, falta fazer um 180 lá que você volta bater no outro carro quando você abre. Para quê? Para dar espaço, para quê? Para um deficiente entrar ou sair do carro, ou o idoso conseguir entrar e sair com facilidade. Isso tudo você tem que trazer na hora de modelar o teu site, você tem que pensar também. Então esse UX design, você pensar em como o usuário vai usar o teu site. E tem que ser de fácil uso, ele não pode, né, você dificultar a vida dele aí para você usar, ele nunca mais vai voltar. Então, o pessoal que respondeu letra D, corretinho. Então, é a ciência que pensa exclusivamente na relação de um produto com o seu usuário, buscando tornar isso mais natural, natural e simples, sempre deixando fácil acesso, natural, de forma eficiente, ok? Questão 3, que é relacionar corretamente as habilidades da usabilidade com suas definições. E aí, professor, o que o pessoal... O Joel, lá de Cerejeiras, disse que a questão A. Questão A, né? Vamos ver agora aqui. A aluna Isabela, de Espigão do Oeste, também disse que é a questão A. Vamos ver outra aqui. A Bruna e a Janaína de São Miguel também dizem que é a questão A. A aluna Gilmara, de Espigão do Oeste, disse que é a questão A. O pessoal lá do mediador, do professor Luciano Duarte, também disse que é a questão A. O pessoal de Ouro Preto do Oeste aí também disse que é a questão A. Professor, Rapaz, será que é questão A mesmo? essa aula foi muito boa, cara. Ó, o pessoal tá bem. Exatamente. Então, aqui a gente vai fazer o quê? Vai relacionar as colunas corretamente. Então, vamos voltar aqui, ó. Olha lá, ó. Facilidade de aprendizado. O que é associado com facilidade de aprendizado? Então, o correto é a utilização do sistema requer pouco treinamento. Se eu não preciso treinar o meu usuário, então ele vai de fácil aprendizado. Então, a letra A é o umzinho ali do facilidade de aprendizado. Fácil de memorizar. Fácil de memorizar vai ser o usuário, né? O usuário deve lembrar como utilizar a interface depois de algum tempo. Tipo, ele entrou no teu site, acessou, tirou a informação que ele precisava. Depois de uma semana, um mês, ele entra lá de novo, ele vai lembrar que é o mesmo caminho que ele já tinha feito, ele consegue fazer novamente sem ter grandes prejuízos. Então, fácil de memorizar é aqui na letrinha C. Depois ali, maximizar a produtividade. Maximizar a produtividade é interface deve permitir que o usuário realize as tarefas de forma rápida e eficiente. Então, aqui é o 3. E minimizar as taxas de erros. Está lá, né? A opção E. Caso aconteça erros, a interface deve avisar o usuário e permitir a correção do mesmo. Tá? Então, aqui é o 4. E a interface deve dar-lhe... maximizar a satisfação do usuário. A interface deve dar-lhe confiança e segurança, que vai ser o 5. Então, é 1A, 3B, 1C, 5D e 1E, que é a questão letra A. Muito então, bem. o pessoal está afiado, parabéns hein? aí, hein? O pessoal está afiado aí no conteúdo. Bora lá para a questão 4. Então, mas o que é realmente usabilidade? Vamos ver aqui. O pessoal colocou para a questão 4 também a Jennifer, lá de Cerejeiras, colocou a resposta A. Vamos ver aqui, descer mais um pouquinho. A aluna Camille, lá de Espigão do Oeste, disse que é a questão A. A Bruna e a Janaína, de São Miguel do Guaporé, também disseram que é a questão A. Deixa eu ir lá para baixo, que tem um pessoal que eu não tô dando crédito para eles aqui. A Pamela e Sara, de Buritis, disseram que é a questão A também. Enfim, professor, tá todo mundo dizendo que é a questão A. É A de novo? A novamente. O pessoal tô gostando de ver essa turminha aí, hein? O pessoal tá bom de... animado, né? E muita participação, professor, isso é muito legal. Temos respostas aqui de pelo menos 6 polos, né? Por isso que eu estou demorando um pouquinho para pegar de todo mundo. Mas, assim, participação excelente.
E assim, as meninas despontando aí no topo das respostas. Tô ficando feliz com essa turma, ó, tá bacana e pelo jeito o pessoal tá gostando do conteúdo de montar site. Acho que o pessoal vai sair muito site novo aí pra gente navegar, hein? Vai. E bons sites, né, professor? Com Que é certeza, melhor se ainda. fizer usar as técnicas que a gente está ensinando, vai ser um sites excelente. Então vamos lá. O que é realmente usabilidade? Usabilidade é deixar o seu site de fácil uso. Então, o sinônimo é facilidade de uso. Sempre pensar nisso, facilidade de uso. Ou seja, o site tem que ser o mais fácil possível de utilizar. Se você deixar aquele site complicado, o cara tem que ficar navegando para lá e para cá toda hora, meu amigo, ele vai desistir do teu site. Tá? Então, o conceito básico aí de usabilidade, acessibilidade na web significa que a pessoa... Usabilidade é deixar o seu site sempre fácil, tá? E tem aqueles conceitos, né? Facilidade de aprendizado, que é a utilização do site, ele não vai requerer treinamento, a pessoa consegue usar o teu site de pronto atendimento. Tipo olha aqui para mim, tipo o Facebook, né? É um site de fácil uso. Em termos, eu mesmo não consigo usar aquele negócio porque eu não sou muito de ficar navegando lá. Mas a minha avó usa aquilo de um jeito incrível. Cara, ela fala, vou publicar, vou fazer uma videochamada, vou fazer um stories, os negócios lá. Eu falei, mas vó, como é que faz isso? Então, assim, porque eu não me interesso em fazer, eu sou o público-alvo deles, mas para quem é o público-alvo, consegue, tipo, uma idosa, né, minha avó já idosa, ela consegue usar aquilo de uma forma incrível, ela faz vídeo chamada, ela faz stories, ela manda os negócios lá, manda foto, manda um monte de coisa. Eu fico pensando, pô, então isso é um site de muito fácil uso. Então eles colocaram a usabilidade lá no site do Facebook de uma forma muito eficiente. Então você tem que, quando pensar no site, tem que pensar dele desse jeito aí, ok? Vamos para a questão 5. Então, o que é acessibilidade na web? E aí, professor? Ok, as respostas aqui, o pessoal lá de Cerejeiras está dizendo que é a questão E. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu baixar um pouquinho. A aluna Natiele, lá de Espigão do Oeste, também disse que a questão C. O pessoal lá de São Miguel, a Lavínia e a Bruna também estão dizendo que é a questão C. E o pessoal de Buritis também está dizendo que é a questão C. Pessoal, desculpe, é que tem muita gente respondendo, então não estou falando o nome de todo mundo aqui. Mas, professor, todo mundo está dizendo aqui que a resposta é a C. A alternativa Isso. C. É a alternativa C mesmo? Exatamente, pessoal. Alternativa a C. Alguém aí, eu acho que colocou uma E, né, perdida. Então eu coloquei a E Foi? aqui. Será que eu li errado? Talvez eu tenha lido errado. Talvez tenha lido errado. Mas vamos lá. Talvez alguém tenha colocado a E, por quê? Eu coloquei ela exatamente para confundir a cabeça do pessoal. Então, tá ali, ó, fundamento teórico mais relevante para o conceito de acessibilidade seria o desenho universal. Não, gente, o desenho universal é aquele que você pensa antes de produzir, tá? Mas a acessibilidade é algo muito mais importante ali. O desenho universal, a acessibilidade vai estar dentro desse desenho. Então, a pessoa vai pensar em fazer as coisas, mas já vai pensar com a acessibilidade, para que depois não precise ser alterado aquele produto ou aquele site, tá? Então, o correto da questão significa que as pessoas com deficiência podem perceber, entender, navegar, interagir e até mesmo contribuir para o site. Foi o que a gente falou. Eles não precisam somente... Você não pode deixar o site lá somente para a pessoa acessar. Tá? Ela tem que acessar, ela tem que conseguir perceber o conteúdo que está lá e depois ela tem que conseguir interagir com esse conteúdo e se ela quiser, se ela souber, se ela se interessar, ela pode também contribuir, ela pode produzir um site, que eu falei para vocês, uma pessoa com deficiência, na minha opinião, vai produzir um site muito mais acessível, muito mais fácil de ser usado, porque ela entende, ela sente na pele, né, o problema da acessibilidade aí. Então ela vai conseguir produzir um site muito mais eficiente nesse ponto aí, ok? E boa participação dos alunos, né, professor? Eles acertaram praticamente todas as questões, entenderam bem o conteúdo. Maravilhoso. O pessoal participando, o pessoal continue participando e nas nossas próximas aulas não desgrude do nosso chat aqui.
poste suas dúvidas, poste suas respostas. A gente conta com vocês aí para a nossa aula ficar cada vez mais dinâmica. E, pessoal, dá uma olhadinha no slide aqui novamente, tá? A atividade de percurso de vocês, beleza? Não posso esquecer, né, que vale ponto, vale 50 pontos essa atividade. Então, vocês vão dar exemplos de usabilidade. Então, lá o professor vai passar para vocês aí no ambiente, vocês vão entrar nesse site aqui, ó, tá? Vocês vão pesquisar sobre a usabilidade na cartilha do W3C, que é o site que regulamenta toda a parte de acessibilidade de site onde a gente vai colocar. Então, você vai entrar nesse site aqui. Lá você vai encontrar, né, uma cartilha vai estar explicando bastante sobre usabilidade, sobre acessibilidade. E aí você vai pesquisar, né, você vai montar um documento hoje com exemplo de como a usabilidade é aplicada às pessoas com necessidades especiais, tá? E como essas medidas também podem atender qualquer outro usuário que não tenha necessidade especial, beleza? Então, essa sua atividade de percurso, você vai mandar lá para o professor poder corrigir. E aqui são as fontes, né, caso vocês queiram depois acessar lá. Então, pessoal, a aula de hoje ela foi bastante produtiva, né? Percebi aí que o pessoal prestou atenção nos slides, conseguiu responder as questões de forma efetiva, não fez nada errado. Gostei bastante e gostaria que vocês continuassem assim nas próximas aulas, porque é um conteúdo bem interessante. E obrigado pela atenção de vocês, gostei bastante. E aí, professor? Valeu, pessoal. Valeu, professor Rafael. Obrigado. E até mais aí na próxima aula. Mesma garra, hein, pessoal? Educação à distância, mudando realidades.